No podcast de hoje, a gente vai falar de cooperativismo. Nosso convidado, Dr. Walter Ramalho, que comanda a Cooperativa Médica Unimed João Pessoa, que é uma das maiores do Brasil, a maior do Nordeste, com uma carteira de clientes, carteira de vidas, que eles falam, de mais de 172 mil pessoas, e um faturamento que ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não é brincadeira não, é uma máquina, comandar uma máquina e com uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas, quando a gente fala de uma prestação de serviços numa cooperativa médica, a gente está falando, cuidando de vidas. Seja bem-vindo, Dr. Walter. Primeiro, é um prazer estar aqui no Fora do Eixo. Mais uma inovação, né? Você está sempre à frente do tempo e a ideia é muito bacana. Então, vamos bater um papo. Sem dúvida alguma, eu primeiro começaria com a palavra que Deus capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe capacitado. Então, missão é o que diferencia a missão de trabalho. A missão você faz com prazer, mesmo que isso te gere prejuízo. E o trabalho você não faz se não tiver a justa remuneração. Então, eu absorvi esse projeto como missão. E como missão, a gente está evoluindo bastante. Você vê, hoje nós atendemos aí só de clientes exclusivos nossos. São 172 mil vidas exclusivas da Unimed João Pessoa. Mais 50 mil vidas de intercâmbio, que nossa cidade virou um desejo de moradia. Fora alguns convênios que a gente também tem parceria. Então, isso ficou, assim, diria assim, mais relevante durante a pandemia, porque o serviço que a Unimed prestou é referência nacional, a Unimed João Pessoa. Então, administrar, vamos lá, quase 300 empresas credenciadas, 2.300 empregos diretos, 1.800 médicos, 172 mil clientes exclusivos, tá? Unidades que passamos aí de 7, 8 unidades para 16 unidades próprias, né? 3 hospitais, sendo um de alta complexidade, um pediátrico e um de baixa e média. Além de outras unidades de negócio, como agora a gente assumiu o estacionamento, temos corretora, seguradora, enfim. Essa logística, o centro logístico nós criamos também na gestão. Quem jamais pensaria, eu não pensaria jamais que estaria à frente de uma estrutura dessa natureza. Mas coube, a série de circunstâncias, coube a Deus, me colocar à frente no momento crítico de desastre sanitário jamais pensado, né, na humanidade. Dizem que a crise cria oportunidades, né? Não só cria, como separa o homem do menino, né? Então, existe um provérbio chinês que diz que tempos difíceis, homens fortes. Homens fortes, tempos fáceis. Tempos fáceis, homens fáceis. Homens fracos. Então, eu acho que a gente, quando é colocado diante da tormenta, diria assim, na tempestade, só resta 2 coisas, ou nadar ou afundar. Eu sempre escolho nadar. Com certeza. Aí a gente começa logo esse nosso bate-papo também pelas novidades. Como é a parceria da Unimed João Pessoa com o Hospital Albert Einstein, que é uma referência no país todo? Que parceria é essa? Isso é uma paquera que a gente vem aí desenvolvendo. Eu tive a grata satisfação de ser convidado há cerca de 6 meses atrás, escolhido, né, entre 15 lideranças nacionais que atuam em saúde para um evento que é uma imersão, que é um summit. E lá eles queriam trocar ideias, né, dizer o que estavam fazendo, interagir e fazer o que eles chamam, colocar uma gota de Einstein em cada lugar desse país. E de uma forma assim, muito bacana a leitura que eles fazem do processo, da responsabilidade que o Einstein, que é uma empresa assim, de reconhecido valor, tem na melhoria da qualidade assistencial no Brasil. Quando eu falo em saúde, eu não separo pública de privada. A saúde é a mesma coisa, né? E são as pessoas com os mesmos problemas. A gente só precisa discutir como interagir melhor, como ter sinergia, para a gente não ter hoje essa disparidade que é a saúde pública e privada, e a gente conversa já sobre isso. Então, lá quando a gente foi chamado, convidado, eu fui surpreendido que eu era o único líder do Nordeste que estava sendo convidado para essa discussão. Então, lá tratamos alguns assuntos e a gente sempre tem os insights. Eu enxerguei muita, diria assim, semelhança de propósito. E com isso, o Henrique, hoje, que é o diretor lá do hospital, lá, da Einstein, o principal, ele veio do ramo de petrolífero. Então, o cara que tem nada a ver com saúde, né? Por isso deu certo, porque está falando de negócio, de qualidade assistencial, de processo. A Berili já dizia, empresas são pessoas e processos, eu acrescento valor e tecnologia.
Mas aí, conversando, a coisa começou a aproximar e a gente já estamos aí em fase, já depois de umas 4, 5 reuniões, eles vieram aqui, eu levei um grupo lá. Então, nós vamos já montar uma estrutura de consultoria dentro da oncologia para que a gente se torne rede oncológica Einstein. E esse é o primeiro passo que eu falei para eles. Eu não vim aqui buscar consultoria, que os problemas eu já sei onde estão. Eu vim buscar parceiros, para que a gente possa construir junto e transformar de maneira mais rápida o que a gente pretende lá dentro de uma pessoa. Ou seja, construir uma assistência de excelência, que é a nossa busca contínua. E assim, se vocês tiverem interesse, a gente vai no passo a passo para, quem sabe, a gente construir uma parceria comercial na expansão do que a gente chama de Cidade Unimed. Então, essa perspectiva de Einstein, ela está muito forte. Eles hoje estão em vários lugares do país, eles estão expandindo, e no Nordeste chegaram aqui, estão controlando, inclusive ajudando, dando suporte à rede pública daqui de Pernambuco. Tá? Assumiram o hospital em Bahia, compraram o hospital em Goiânia, dão suporte às unidades lá da saúde primária, né? Da família, lá no próprio município de São Paulo e estado de São Paulo. Então, hoje eles têm mais leitos SUS do que leito privado. E investe também, veja como nós estamos, trouxemos um polo educacional para cá, da Faculdade de Médica, estamos num projeto de lançar uma faculdade própria, a gente está trabalhando nessa lógica. E eles hoje têm uma estrutura de ensino, pesquisa e de consultoria que hoje movimenta 400 milhões de reais ao ano. Então, essa lógica de qualidade assistencial, gestão de risco, melhor controle de fluxo, ciclo de receitas, enfim, esse conceito que eu acho que assumir também um hospital da Unimed Florianópolis, tá? Vai fazer gestão lá durante 4, 5 anos, então eu acho que seria um catalisador importante de cultura, que é um dos pontos que eu tenho mais dificuldade aqui, é mudar a cultura das pessoas para acompanhar o ritmo do que a gente está pensando. Uhum. Então, essa parceria eu pretendo que venha, tá certo? Que venha inicialmente como forma de consultoria, já na perspectiva de a gente entrar na rede de oncológica do Einstein, ela vira uma grande parceria comercial e mude de uma forma assim muito intensa e definitiva a qualidade assistencial aqui na nossa cidade. O senhor fala de processos. Processos também tem prazos correndo, né? Qual seria esse prazo para chegar com esse centro de oncologia aqui nessa parceria com o Einstein? A gente espera que em menos de 15, 30 dias a gente esteja dando os primeiros passos aqui, tá? Nós estamos apenas em ajustes finais, diria assim, entre os dois grupos de técnicos, né, conversando sobre ajustes finais da proposta. Eu espero que em 30 dias a gente já esteja anunciando, no mais tardar, o início do projeto aqui. O senhor participou também em São Paulo do Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação em Saúde, não é? Isso. Qual a importância desse congresso? Reuniu as maiores lideranças nessa área de gestão de saúde. O que é que tem de novo? O que é que pode ser trazido para cá? O que é que pode ser replicado na Paraíba? Queria aproveitar a oportunidade para dizer que são duas gratas satisfações. Quando era diretor, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós criamos esse movimento de gestão e criamos o simpósio de inovação em gestão e anestesia. Então, esse projeto evoluiu para o Congresso, hoje reúne as grandes lideranças da saúde no país, e nós fomos convidados, que é a segunda satisfação, para um tema que nós fomos lá para falar da gestão exitosa da Unimed João Pessoa. Vocês vão falar da Unimed João Pessoa como case de sucesso. Então, na saúde suplementar, que eu debatia com o número 1 da Saúde Bradesco, e também o número 1 da Prevent Senior lá no Rio de Janeiro, esses dois grandes nomes, Lobé e o Ricardo, lá nós estávamos debatendo a saúde suplementar. E a mim coube falar de como ter êxito durante esse contexto difícil, ou seja, falamos do case de sucesso que hoje é muito grato para a gente estar sendo, falando não só em São Paulo, em Brasília, agora nós chamamos de Mossoró, para falar como, para orientar, o que eles querem saber, como é que a gente conseguiu, diante de tanta dificuldade, estar estabilidade financeira, crescendo, tendo realmente êxito no momento de contexto difícil. Então lá discutimos a acessibilidade, discutimos como a interoperabilidade, como integrar SUS e saúde suplementar, que eu acho que a gente tem que discutir saúde dessa forma, como a gente evolui para integrar a saúde suplementar ao SUS. E só para se ter noção de quem está ouvindo, a saúde suplementar, que é a saúde privada, responde por 45% dos leitos no Brasil, e o SUS por 55%.
Mas só que o SUS responde por 150 milhões e nós por 50. Então, 25% usa metade dos leitos aproximadamente. E quando você vai para o investimento de recursos, a saúde privada investe 56%, enquanto que a pública fica com os 44%. Quer dizer, há uma desproporção, um descompasso aí, razão pela qual a gente vê que há um distanciamento entre a qualidade da saúde pública e privada. Então, a gente precisa encurtar isso. A gente tem ilhas, né, de excelência na saúde pública, tem que ser dito isso e colocado. A gente tem vários projetos andando bem aí. Aqui na Paraíba mesmo, com a Opera Paraíba andando, e vários projetos fora, em Florianópolis, no Paraná, certo? Ilhas como Incó, quer dizer, a gente tem várias ilhas andando no ambiente público, mas geralmente com fomento de verbas de incentivo à pesquisa e também com boa gestão, né? Mas tem muita parceria também, né? Do serviço público pegando o privado também para fazer essa parceria para dar conta dessa demanda, né? Temos que encarar a saúde como uma única saúde e o paciente como um único. Você veja lá a Austrália, eles têm um compartilhamento de dados que é fundamental. Só a gente tem um conceito claro. A acessibilidade. Como é que eu vou pegar um paciente que mora lá na ponta da Paraíba, ali numa região fronteiriça com o Ceará, Cachoeira dos Índios. Pronto. E vai ser atendido por um especialista em retina, na urgência de retina. Eu preciso ter um médico lá, generalista, que por telemedicina, de maneira remota, tem um suporte de um especialista numa região mais abastada, para que possa dar as primeiras orientações e possa conduzir no tempo que ele tem para a correção daquela urgência, ser conduzido a um centro que vai ter capacidade resolutiva. Então, a acessibilidade depende da tecnologia. Também através da tecnologia, agora com o Big Data, o que é que a gente tem? A gente tem, são 3 vezes, volume, variedade e velocidade. Então, a gente tem muito volume de informação, muita rapidez e muita variedade. Então, com essa possibilidade de dados, a gente pode fazer o que a gente chama de interoperabilidade. A gente tem que se comunicar para ter o histórico dos pacientes, que um paciente que é da Unimed pode passar pelo trauma. Sim. Um paciente que é do SUS pode passar pela Unimed. E em momentos próximos ou distantes. Então, ter o histórico daquele paciente facilita o seu desfecho. Então, quando a gente integrar essas informações, inclusive de exames laboratoriais, exames de imagem, fica mais fácil você melhorar o desfecho do paciente e chegar à excelência. Então, nós não podemos zerar, apertar o reset e zerar toda vez que o paciente vai fazer um atendimento em algum lugar. Ele tem que pegar aquele histórico dele e trazê-lo. Ah, mas e como é que fica a LGPD e a questão das pessoas, da questão da privacidade? Simples. Quem autoriza o acesso ao dado é o paciente. Então, ele autoriza pelo tempo que ele achar conveniente, para quem ele achar conveniente. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, começar a romper essa barreira do público para o privado e ver de que maneira a gente pode ser sinérgico. E nisso aí envolve acessibilidade, foi discutido lá, certo. Interoperabilidade, que é o compartilhamento de dados, entre outras coisas, inclusão de tecnologia para melhorar a qualidade de desfecho. Por exemplo, um diagnóstico dificílimo, você pega hoje um IA, uma inteligência artificial, um machine learning, e você coloca um dado para ele, ele faz uma leitura em segundos e te dá um resultado. Por estatística. Com muita precisão. Enquanto que o médico vai ainda pensar, às vezes, pesquisar uma semana, escutar outro, fazer juntas. Então, nós temos que incluir a tecnologia. O que é que Geber, meu irmão, diz? Que não são as máquinas que vão substituir os homens. São os profissionais que usam tecnologia que já estão substituindo os que não usam. Então, a gente tem que ir nessa lógica. Então, o Congresso foi muito importante para trazer inovação. E quer ver um dado importante que foi discutido lá? Confiabilidade. Confiança como uma questão assim, indiscutível nas relações, nas parcerias, na escolha de ativos como o recurso humano. A confiabilidade ela é fundamental. E depois eu queria acrescentar nessa conversa, eu não sei se vocês já ouviram falar no ciclo dourado de Simon Sinek, que ele fala que ele diz que a gente tem que começar as coisas de dentro para fora, certo. E não de fora para dentro. Então, para começar de dentro para fora, começar perguntando por quê. Por que, por exemplo, você resolveu iniciar o Fora do Eixo? Sim. Qual é o seu propósito nisso aqui? Por quê? Primeiro o porquê. Aí depois como você fazer? Vai. Porque o porquê é propósito. Isso. O como é o valor, é o processo, é a forma com que você vai conduzir, os princípios que você vai nortear esse teu projeto. E depois o quê? Que é o que você vai fazer, é o Fora do Eixo. Fora do eixo. Mas você lançar só o Fora do Eixo, pensando como as empresas fazem, lança um produto para depois tentar
e pensar no que, assim, como agregar valor para atrair o seu consumidor, aí você erra, porque você tem que começar pelo propósito. Aí isso vai agregar valor. Isso vai fazer a pessoa assistir o Fora do Eixo ao invés de assistir outros produtos aí. Porque tem um pensamento diferente. Você disse aqui para mim, Walter, ó, aqui eu não falo de política, aqui eu falo de empreendedorismo, Isso. aqui eu falo de cooperativismo, aqui eu falo de vida, aqui é um outro contexto. Então, aí você vai trabalhar no Lagoa Azul, você vai procurar um nicho de discussões que as pessoas não enxergaram ainda. Então, isso que eu acho que está fazendo a diferença nas novas empresas. Ok. Agora você falou aí de compartilhamento de dados, compartilhamento de gestão. As Unimedes do Nordeste assinaram aí um termo de compartilhamento de compras, né? Esse é um passo importante no sentido de vamos dizer assim, além desse compartilhamento das compras mesmo em si, mas da gestão, ficar mais afinada com toda a região Nordeste e reduzir custos também. Vamos lá. Quando a gente assumiu aqui, em meio àquela pandemia, ainda no primeiro ano a gente construiu um centro logístico. E depois, no ano seguinte, transformou em distribuidora. E eu passei 4 anos tentando articular com os presidentes das Unimed de João Pessoa para a gente negociar de forma conjunta, comprar de forma conjunta e ter uma estrutura logística própria. Walter, isso é o quê? Isso implica em mais qualidade, maior velocidade de entrega, maior segurança no armazenamento e na entrega de produtos de alto custo para o paciente, tá? E menor custo, ou seja, custo efetivo. Só que eu tenho um amigo que diz que quando uma pessoa inteligente comete uma imbecilidade, não é porque ela é imbecil, é porque tem agenda oculta. E eu não conseguia entender por que esse processo não andava. Então a gente foi desconstruindo algumas questões mais de... Às vezes uma determinada instituição tem uma vantagem na negociação e não quer abrir a conversa para os outros, enfim, tem várias nuances. Sim. Então, até costurar isso aqui, realmente eu fui me dediquei muito a essa articulação dentro do Nordeste, até que a gente puxou a Unimed de Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Campinas, Recife, Caruaru, Maceió e Aracaju. Hoje a gente formou um grupo, e esse grupo que é a Unimed Hub, que é o poder, a força de compras da Unimed Nordeste, já fez a primeira negociação apenas com 5 medicamentos para consolidar esse projeto, e houve uma economia de 1 milhão, tá? Nessa primeira rodada. Porque também tem que juntar os interesses, isso, né? Porque quem está vendendo ganha em escala. Mas o estoque tem que ser bem parecido, né? Isso. Medicamentos, de suplementos, tudo. Como é que a gente fez isso? Cada um, por exemplo, viu lá, medicamento X, medicamento simples, como metilprednisolona. Veja quanto você compra por mês. E pronto. Então, de qual produto? Aí tem a empresa ABC. Vamos chamar a empresa A aqui para conversar. Só, todas as Unimed juntas vão comprar tanto. Quanto é que você pode fazer? Pra gente aumenta o faturamento do fornecedor. Para a gente fechar com você com um ano. Compensação reduz o preço do consumidor, né? O que é melhor para todo mundo. É melhor porque você deixa uma estrutura mais enxuta, você tem com isso um equilíbrio fiscal e você consegue ter um pouco mais de resultado operacional para investir o quê? Na melhoria da qualidade assistencial e na acessibilidade. Então, e o fornecedor tem a certeza de que vai ter alguém comprando naquilo. A garantia. Né? Não é isso? E sempre de produtos, com produtos de qualidade de empresa de renome. Certo. Então, esse primeiro passo vai além, tá? Então, a gente já tem uma segunda rodada, os técnicos já estão trabalhando, e assim a gente vai até que a gente padronize um pool importante de aquisições. Às vezes, por exemplo, comprar junto soro, equipo, que é uma coisa que aparentemente não tem impacto, mas gera impacto grande porque o volume é grande. Sim, tem muita coisinha, né? Tem agulha, seringa, gases, tudo que você pensar nesse universo de atendimento médico pode ser incluído. É negociar de forma conjunta, né? Compartilhar a negociação, e aí cada um paga a sua conta. Então isso ficou... Existem critérios de inclusão de empresas, de produtos. Então a gente construiu um termo de confidencialidade, a gente está todo bem estruturado, e lá em Fortaleza a gente lançou o projeto com todos juntos, tá? E isso foi muito bom, essa capacidade de agregação que o Nordeste ele anda junto, tá? Ele é muito... assim, existe uma sinergia muito grande entre o pessoal do Nordeste, como existe lá no sul do país, entre Florianópolis, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. O Nordeste tem essa situação. Por falar em projeto de integração, de crescimento, o ecossistema da Unimed João Pessoa ele vem crescendo assim de forma exponencial. Da última vez, uma das últimas visitas que eu fiz na Unimed,
Eu fui para o lançamento do projeto da Universidade Unimed, da cidade Unimed aqui em João Pessoa, que inclui a universidade. Isso. Como é que está tudo isso na prática mesmo? Na prática está assim. A gente está otimizando a operação do Hospital Urquiza, que a gente é um hospital muito grande, né? São 250 leitos. Você vê, hoje nós estamos aí com quase todos os leitos ocupados, quer dizer, trabalhando em regime intenso. E melhorando as operações. E também, ao mesmo tempo, atualizando as tecnologias. Então, nós chegamos aqui e muita coisa a gente teve que destruir para reconstruir. Por isso que em TI, você sabe, é tudo 6 meses, 1 ano, né? É verdade. Quer atualizar um software, 6 meses. Prazo de validade. Quer espelhar 1 ano. Então, é tudo muito lento, né, no que a gente pensava em ser mais rápido. Então, a gente está otimizando a operação do Urquiza, a gente está expandindo o hospital pediátrico, compramos ao redor, já estamos com um projeto avançado e lançamos essa semana o Centro Médico Bessa, de Pediatria. Então, agora lá no Bessa, quem mora ali naquela região, não precisa se deslocar ao hospital, ele é atendido lá. Tá? Desafoga o atendimento, né? E com pediatras de múltiplas especialidades e equipe multi também lá, de psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, tudo lá. Da mesma maneira que já tem lá na Zona Sul, lá no Bancários, o Centro Médico Zona Sul, que já tem mais de 70 mil atendimentos por ano lá. Então, nós fizemos por georreferenciamento, uma unidade de pediatria existe hoje lá no BES, nós vamos lançar uma outra para adulto lá no Clube dos Médicos. Nós temos no Bancários uma que atende adulto e criança, muito bem estruturada, modelo de boutique, horário marcado, tudo bem estruturado. E nós lançamos o Espaço Vida aqui na Epitácio Pessoa, que é mais focado em atenção primária, em reabilitação, e agora estamos abrindo ambulatório de obesidade, ambulatório de doença mental, enfim, uma estrutura, porque essas estruturas se comunicam e a gente melhora a atenção primária, que é promovendo saúde, que reduz doença, e é o ganha-ganha. Lançamos agora, já inauguramos a primeira unidade de TEA, de atendimento do espectro autista, na mesma rua ali da Unimed, tá? Já está aí com 85% de ocupação, e daqui a 1 mês e meio a gente está lançando uma outra maior, que ao todo vai dar 850 crianças, né? Ali na Praça da Independência, vizinho Sonho Doce, 2 unidades de atendimento do espectro autista. Então, não paramos de crescer. E se você pensar, fizemos o Urquiza, a gente fez uma nova maternidade, renovamos todo o parque tecnológico do centro de diagnóstico, nós fizemos lá, além do projeto Covid, uma série de melhoramentos, de investimentos, inclusive tecnologia no centro cirúrgico. Nós agora criamos um hospital pediátrico na gestão nossa, e agora estamos expandindo e lançamos o Centro Médico Praia de Pediatria. Nós adquirimos a operação do Medical, que é um hospital dia que opera procedimentos de pequena e média complexidade, também incorporamos, ficamos com 3 hospitais. Lançamos o Espaço Vida, que a gente fez até alguns eventos lá, né, que se participou, que é um centro de atenção primária, com a aprovação aí acima de 90%, sempre, um NPS muito alto. Lançamos o Centro Logístico, que é distribuidora, adquirimos agora o estacionamento, precisamos a operacionalizar algumas questões relacionadas às nossas... no Parque no Business, então a gente precisa melhorar a questão, inclusive, da mobilidade ao redor do entorno do nosso hospital. E com essa permuta que a gente fez com o Estado, então, e agora com essa perspectiva de parceria com o Einstein, então a gente vai junto otimizar a operação do Urquiza para o ano que vem a gente começar a expansão do Urquiza, que essa é a nossa projeção. Dentro da expansão do Urquiza, o projeto corre paralelo à universidade. Então, a gente trouxe o polo educacional da Universidade da Unimed, já somos referência nisso há uns 2 anos, e agora isso nossos colaboradores estão fazendo gratuitamente cursos de graduação e pós-graduação, e isso não é só fechado para a gente, é aberto à população, e agora quer lançar nossa graduação para formar a pessoa para o nosso estado. Então, eu tenho 3 eixos diria assim, de prioridade para essa nova gestão. O primeiro é a cidade Unimed, com estrutura otimizada e com um parceiro forte, em que a gente traga um novo conceito de acolhimento aqui, uma coisa realmente nova, muito bacana. Segundo, trazer a universidade para ser um centro formador de pessoas aqui. E o terceiro, que é melhorar a remuneração médica de todos os colaboradores com a cultura de performance, ou seja, você
ter participação efetiva nos resultados. Então, com essas 3 aí, eu acho que eu fecho minha participação aqui com essa expansão que foi muito importante, que consolidou a liderança da Unimed. E, por fim, dizer que essa é a vantagem da cooperativa. Esse 1,2 bilhões que você citou no início aqui, a gente fica apenas com 1,7%. A gente tem uma meta de 2%, no máximo, de receita operacional líquida, ou seja, nós distribuímos tudo que arrecadamos aqui na nossa Paraíba. Sim. Então a gente fomenta a economia local, diferentemente de outros players aí que o recurso às vezes está para fora do país. Aqui não, o cooperativismo fomenta a economia local. Dentro, então, né? Tudo que a gente recebe, distribui. Verdade. E assim, as unidades e serviços estão passando por retrofit, né? Por tudo isso que você está falando aí, preciso... O próprio Urquiza são 25 anos, né, quase. Então, Sim. A gente precisa realmente de melhorar o parque e a gente vai otimizá-lo para poder fazer a expansão. Essa expansão só foi possível graças àquela parceria público-privada que a gente estava falando, que a Unimed cedeu um terreno e construiu um colégio novo para o Estado. Entregou pronto. Entregou pronto. E um colégio muito bonito, por sinal. Excepcional. Né? E o Estado cedeu o terreno para essa cidade Unimed, né? Um verdadeiro gol de placa. Eu geralmente digo que no tripé de sustentabilidade, que se fala muito de ESG, né? Essa palavra da moda e tal. É. Mas no tripé de sustentabilidade, que é o Triple Point Line que se chama, você tem P de planet, de planeta, P de people, de pessoas, e você tem o P de profit, de lucro. Então, o que é que a gente fez lá? A gente focou no P de planet como fazendo nesse projeto aproveitamento de chuva, estimulando melhor destino de resíduo, pensando nas gerações futuras, e melhoramos o entorno na comunidade de São Rafael, oportunizando para aquelas crianças uma melhor formação, tá? Então, pensamos nisso. No P de pessoas, internamente na nossa Unimed, nós estimulamos propósito, pertencimento, que mostra que a Unimed ela está linkada com o projeto de transformação social e ela tem uma preocupação ativa, com resultados ativos e não com especulação sobre a contribuição social que nós fazemos na sociedade de uma pessoa que nos acolheu como o melhor e único plano assim, de referência. 2, ainda em pessoas do lado de fora, nós abraçamos a comunidade. E com isso a gente abraçou a sociedade e formamos o quê? Ajudamos a formar melhores cidadãos no futuro. Isso é um gol de placa que a saúde ajudando a educação. E o projetos como o Coral. Tudo. E estou dizendo dentro do projeto de permuta. De permuta. Que pode ser como foi um gol de placa. E no Profit, né? Lucro é quem mantém as empresas, é quem mantém claro. Emprego, é quem fomenta a economia. Então, quando você faz essa permuta e recebe um terreno, ali nós vamos crescer e vamos crescer em usuário e vamos empregar mais pessoas e dar mais qualidade, inclusive para receber essas pessoas que estão vindo morar em João Pessoa. Então, veja como é um projeto ganha-ganha, que os conceitos de sustentabilidade foram todos analisados. Então, eu sempre digo publicamente que esse projeto só nasceu porque alguém pensou, no caso a Unimed, e alguém entendeu e comprou a ideia, no caso o governo, na pessoa de João Azevedo. Então, nós levamos a ideia, ele aprovou. E aí um conjunto de atores entraram no circuito e nós fomos desenvolvendo em 10 meses, entregamos uma escola maravilhosa. Toda vez eu passo ali, eu me emociono de ver aquelas crianças chegando numa escola tão maravilhosa como foi aquela. Um gol de placa, sem que a gente tenha saído uma vírgula sequer de como um processo transparente, reto, limpo deve ser. Ou seja, o envolvimento das duas instituições com absoluta transparência, buscando o benefício da sociedade. A Unimed tem expandido também suas clínicas, seus atendimentos para uma área mais especializada, né? Você mesmo citou aí a questão do atendimento aos portadores de transtorno do espectro autista, né? O TEA. Isso está segmentando cada vez mais, uma demanda da sociedade, dos tempos modernos, que antigamente a gente até nem via isso, né? Praticamente um atendimento geral. Hoje já está bem segmentado. Quando a gente chegou aqui na Unimed, em 28 de março de 2020, pandemia logo, né? Estava no olho do furacão, e aí tínhamos 450 crianças assistidas, usuários da Unimed, sob o aspecto de transtorno do espectro autista, por múltiplas clínicas, tá? Através de liminares. Tá?
E não era obrigatório esse atendimento. O rol da ANS não constava e não tinha sido adotado. Eu chamei a todos e disse, olha, isso é um tema sensível que a gente precisa acolher. Eu acho que a gente precisa acabar essa litigância e a gente absorver isso como obrigatório. Então, partimos para escolher áreas para construir estrutura própria. Aí surgiu a ideia de fazer o que chama de full capitation, que é uma contratação de algumas empresas, para que a gente conseguisse fazer uma parceria e realmente abraçar essa ideia. Com isso, nós saímos de 450 crianças para mais de 1.000, né? 1.300 crianças. Tá? E depois, agora, 1.650 crianças. Então, veja o volume envolvido mensal de 8 milhões e meio. Tá? Então, e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, isso é o que os números mostram de diversas instituições, as fraudes e os desperdícios oscilam entre 18% a 20%. E aí tem uma janela de oportunidade. Por quê? A gente sabe que toda estrutura, né, esse risco, ela permeia a gestão. Então, nós, em face a uma série de dificuldades, chegou a hora de lançar a estrutura própria. Porque tudo que a Unimed faz, ela tem que ser a melhor. Tudo que ela faz, ela tem que ser preocupada com o diagnóstico, acurado, com o protocolo adequado de tratamento e a evolução do paciente, que no caso é a criança. Esse tema, a gente não só é muito sensível, como a gente se solidariza, que a gente sabe a dificuldade. E a gente tem muitas pessoas próximas. E a gente tem que entender que tem que ser feito de quê? De maneira correta, o diagnóstico preciso, o protocolo adequado, o acompanhamento adequado. E de tanto a gente ter dificuldade, a gente partiu para a estrutura própria. Então, além de alguns parceiros que entenderam que nós honramos o pagamento, mas cobramos qualidade. Honramos o pagamento, mas cobramos evolução. E, com isso aí, aguardei o tempo certo de dar a mensagem. Então, lançamos o primeiro, já tem 350 crianças atendidas, e o segundo com mais 550. Então, que vai ser lançado com mais uns 30, 40 dias. E não vai parar por aí, nós vamos lançar em toda a cidade. Nós estamos com perspectiva de expansão lá na Zona Sul, no Centro Médico Zona Sul, e a gente partir para ter uma unidade de terra, uma unidade do Espaço Vida lá, que é para reabilitação, um SOS Unimed, uma assistência de emergência em casa, além de ter uma unidade de atendimento ambulatorial, tipo uma UPA, como a gente tem lá, que é o Centro Médico Zona Sul, ainda mais estruturada. Então, nós vamos partir para realmente ter a presença da Unimed próxima ao usuário nas regiões que são já referenciadas. Por quê? Porque a cidade cresceu, porque a cidade está recebendo um volume gigante de investimento das mais diversas áreas. A Paraíba e o município virou um lugar muito atrativo para a moradia. Esse polo aí turístico está sendo lançado, um outro gol de placa, tá? E a gente tem que fazer esse realce aqui. Vai trazer só num dos empreendimentos 1.200 leitos a mais. Quer dizer, com os 4 empreendimentos lá, só aí aumentou 10% no primeiro empreendimento. Então deve aumentar uns 30%, 40% de leito aqui. E isso você multiplica por 3 ou por 4, você imagina aí que vão ter 20, 30 mil pessoas rodando constantemente aqui para consumir, tá? A gente tinha uma previsão aí, eu tinha acesso a essa informação que iria rodar aqui na Paraíba de novembro a fevereiro, agora recente, cerca de 650 mil pessoas, e rodou 850 mil pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas aqui, e, inclusive, transformar, diria assim, em benefício para João Pessoa, a chegada desse investimento que faz o turismo e que faz também esse movimento muito forte que tem hoje na área diria assim, de construção civil, né? Uhum. Então, a João Pessoa virou a bola da vez. A gente teve no Einstein, né? Isso. Na reunião, 5 diretores, 3 compraram imóvel aqui, 2 me perguntaram como é que devia fazer, porque esse boom na Paraíba, porque a gente mora no melhor lugar do país. Vocês trabalham num lugar bacana, mas morar mesmo é lá. Circulou, inclusive nas redes sociais aí, uma influenciadora, né, que é uma idosa, com mais de 90 anos, né, Estelinha, e ela dizendo, querendo morar, brigando com o filho, né? Querendo morar aqui na Paraíba, abandonar São Paulo. Por que São Paulo? Lá é frio, eu quero ficar aqui. Isso bombou na internet. Vamos voltar um pouquinho para... São Paulo é bom para tomar vinho,
Isso. Para fazer reuniões de negócio, ir para teatro, assistir show, jogo que for, mas enfim, o bom para morar é aqui. É a qualidade de vida que está por aqui. Mas enfim, vamos falar mais de tecnologia no uso da medicina, porque me parece que, como referência, a Unimed tem suas unidades de terapia intensiva, né? Isso também é uma preocupação e imagino que também é um investimento muito alto, porque é equipamento de primeiro mundo, de alta tecnologia, e tem sempre que ficar atento a essas inovações, né? Nossas UTIs, elas são todas acreditadas, né? Inclusive com o selo de Top Perform, que é o selo maior de qualidade, que, se eu não me engano, 5 ou 6 hospitais no Nordeste, não me falha a memória. Então, na nossa UTI cardiocirúrgica tem essa acreditação máxima do ponto de vista de qualidade assistencial. Isso é um processo lento, que a gente começou na pandemia mudando o conceito. Por exemplo, você tinha um modelo que tinha médico vertical, o cara está de plantão hoje, tem 2, 3, tal, amanhã à noite é substituído por outro grupo, e assim vai no modelo vertical. Então, às vezes, perdia conexão com a evolução do paciente, tá? E chegava com uma demanda muito grande. Mesmo a gente tendo lá, na Unimed, hoje rodando, umas 6 a 8 UTIs lá, tá? E a gente vai, dentro do Urquiza agora, nós estamos agora já avançando no projeto para montar uma estrutura grande de uma UTI com 32 leitos, tá? Então, como a gente chegou e viu que esse modelo não é bom, então a gente implantou nos andares, nas enfermarias, nos apartamentos, nas UTIs e também no pronto atendimento, que é o pronto-socorro, que é outra unidade que gera muita demanda, um modelo horizontal. O que é? Você tem os médicos horizontais, tá? Além dos médicos verticais. Ou seja, aqueles horizontais são pessoas de extrema qualificação técnica e que coordena todo o andamento do processo. Ele conhece todos os pacientes, acompanha diariamente e acompanha a evolução de sua doença. E cobram e interagem com os médicos verticais, que também são de elevada qualidade, a evolução de cada paciente, que ele conhece a história. Então, a gente tem hoje nas UTIs, a gente tem um dono, um chefe, um CPF responsável, e tem 2 médicos horizontais passando diariamente para acompanhar isso aqui. Em todas as UTIs. Quando você vai para os andares, a gente tem um time comandado lá por Campanile, que tem nefrologista, tem endocrinologista, tem geriatra, tem todas as áreas possíveis, pneumologista, cardiologista, além da residência médica que nós abrimos aqui. Nós já fechamos 2 ciclos, estamos no 2º ciclo de residência médica, formando pessoas dentro do nosso hospital. Então, esse grupo de pessoas fazem rounding, o que é? Discute os casos clínicos, interage. Então, o paciente não fica mais solto. Ele é assistido por várias pessoas e de forma contínua, com aprimoramento. O que é que isso gerou de repercussão, além da melhoria do desfecho clínico e da satisfação do usuário? Melhorou nosso giro-leito. A gente foi para 3,5 vezes, ou seja, é como se eu tivesse construído 3,5 hospitais para poder atingir a métrica que a gente está falando. E a outra, que é também, além da taxa de ocupação, a gente reduziu o tempo de permanência de pacientes crônicos. Então, a gente tinha uma média, quando chegou lá, em 2020, de 32 dias de permanência de paciente crônico, de mais de 30 pacientes crônicos. Hoje baixou para 7,8. O que é eficiência. Walter, mas tem reclamação. Nós não estamos onde a gente deseja. A gente está no caminho de onde a gente enxerga. Agora, dando um passinho por vez e avançando vertiginosamente. Mas ainda distante de onde a gente deseja. Mas o alvo já se enxerga. Certo. Agora, são mais de 2.400 empregos gerados pela Unimed João Pessoa. Essa cartela de pessoal, de profissionais médicos, tem atualização? Os médicos hoje atendem, são referências no Estado, esses médicos que atendem na Unimed? Primeiro, aí envolve mais os colaboradores, né? Que médico que geralmente trabalha no Unimed, em sua maciça maioria, ele é dono, ele é cooperado. Ele é parte integrante da sociedade, da composição societária. Então, esses 2.300 aí, são 2.300 funcionários, são colaboradores. Isso. Tá. De múltiplas áreas, administrativas, assistenciais, enfim. O que a gente vê agora, a gente também fez uma profunda mudança no recurso humano, que não está ainda como eu queria, mas vai chegar e está avançando. E para quê? Para selecionar os melhores. E o que é mais interessante nessas pesquisas que temos feito, nessas entrevistas,
e no fluxo contínuo de avaliação de pessoas, é que uma das primeiras perguntas é assim, por que você quer trabalhar na Unimed? E a resposta é porque é meu sonho, trabalhar na melhor referência. Então, isso é que é emocionante, tá? Então, as pessoas querem estar na maior referência. E despertar isso, e a gente está tendo esse acolhimento para que a gente possa receber essas pessoas e evitar um turnover que já aconteceu, por exemplo, no ano passado, de 25%, sem a nossa anuência. Porque as mudanças ocorrem sem que a gente acompanhe o ambiente operacional. Então, por isso que a gente sempre diz, procure pessoas de confiança, mais do que pessoas preparadas tecnicamente. Entre a confiança e a performance, nós preferimos a confiança. Nós contratamos caráter e treinamos habilidade, como dizia Peter Schultz. A performance vem... Com essa confiança, a gente seleciona pessoas que dá para trabalhar com sinergia, sempre com o mesmo propósito, buscando o mesmo alvo. Então, o nosso recurso humano está passando por uma transformação, inclusive com um projeto de clima organizacional e muito interessante, que é uma retomada no projeto que fizemos nos primeiros 2 anos, que era o modelo CITAC, que envolvia comprometimento, envolvia inovação, transparência, agilidade e cooperação. Esse CITAC incorporou o time. Então, nós estamos agora dando uma repaginação nisso aí. Então, a empresa, quando a gente fala de pessoas, né, é o maior ativo de qualquer empresa. Então, você tem que pensar dentro e fora. Infelizmente, nós começamos com 2 anos de pandemia, que foi uma guerra gigante. Certo. Depois, um ano muito difícil financeiro no Brasil inteiro, que a saúde suplementar fechou aí 9,5 bilhões negativos, tá? Até por conta da pandemia, né? Por conta da sequelas pandemia. Financeiras. Primeiro, por doença represada. Certo. Houve um pipoco, um comportamento mais agressivo, uma preocupação maior com a saúde, houve uma busca mais agressiva de utilização do plano. Depois, por uma decisão da ANS de promover um redutor, num reajuste negativo de 8,19. Desequilibrou o sistema e ele fechou em 2020 positivo, em razão da pandemia. Em 2021 ele zerou. Em 2022 ele fechou 9,5 bilhões. Em 2023 fechou ainda 4,5 bilhões negativo. A saúde suplementar no Brasil. O mais que nos agrada também é que nós fechamos positivo, tá? Fechamos positivo e nesse semestre a gente já está fechando o semestre 3 vezes mais positivo do que o ano passado. Então, há um processo de evolução. Walter, como é que isso está acontecendo? Melhoria de processo, mau controle de desperdício, combate à corrupção. Certo. Tá? E também melhoria de time e inclusão de tecnologia. E mudança cultural, que é um processo lento. E daí a importância de ver uma marca forte. Que esse negócio que está inventando a coisa da cabeça dele. Não, eu sou apenas mais um desses loucos que pensa que muda o mundo, né? Como dizia Steve Jobs, que de fato muda. Mas tem um time nisso aí. E quando você traz um ambiente externo de um selo forte, as pessoas entendem, porque o que mais me impressionou na reunião que eu fui lá no Einstein foi que eles estavam falando a mesma língua da gente e no mesmo caminho. Então, a gente deve estar pensando alguma coisa certa. E ser reeleito aqui depois de 28 anos de guerra, sem ninguém se propor a nos enfrentar, alguma coisa a gente está fazendo certo, né? Está dando certo. E com 90,6% da aprovação depois de tantos enfrentamentos, algum respeito pelo que está sendo feito deve existir. Então, com essas lógicas todas, o que eu quero dizer é o seguinte: abraçamos essa missão, encaramos como missão e vamos entregar. E a gente está entregando mais do que prometeu. Qual é o legado que Walter Ramalho vai deixar na Unimed João Pessoa? Já parou para pensar quando encerrar esse ciclo, essa missão, eu olhar para trás assim e dizer, pronto, cuidem disso aqui que eu estou deixando aqui, nesse ponto, nesse patamar? O que eu mais desejo é que alguém diga assim, por aqui passou um homem de fé, temente a Deus, que nada fez sem consultá-lo. O resto é supérfluo. Esse é o mais importante. E o resto é consequência. Porque você, quando é subordinado mesmo, temente, que quer fazer a coisa certa e tem um compromisso vertical, você é indistraível, incorruptível, incansável. Porque quem trabalha por você é o Espírito Santo de Deus. E aí cada um tem a sua leitura e eu respeito, mas a minha é essa. Eu sou dependente de Deus. Não é que eu sou perfeito, preparado, me acho melhor do que ninguém. Apenas eu assumo a minha dependência, a minha baixa qualificação sem a presença dele. Mas com a iluminação dele, com os projetos que ele me coloca, as ideias que ele me traz, o Espírito Santo me inquieta, a gente vai tomando decisão.
Coisas que dá uns 100 dias de testemunho aí. Porque eu, de repente, na pandemia, fazia uma reunião de 7 da manhã com os conselheiros e dizia assim, ó, vou comprar mais 30 ventiladores. Os caras, mas rapaz, tu comprasse ventilador semana passada, desconfie. Vou comprar. E era cobrado, né, pela sociedade, dizia, pelos cooperados. Vamos colocar a economia a serviço da vida. E a tecnologia a serviço da humanização. Vou comprar mais 100 camas, eu vou comprar mais 30 ventiladores e vou contratar mais 70 bombas. Rapaz, não faz nem uma semana, acreditem. Quando esses ventiladores chegavam, que geralmente eram uns 8, 10 dias depois, não dava 2, 3 dias, pipocava. E se não fosse isso, tinha tido falta de assistência. Então, foram vários momentos em que uma inquietação de madrugada me gerou um insight para tomar uma decisão assertiva. O que é que a gente pode dizer hoje? Vamos fazer uma análise retrospectiva. Quem deixou de ser atendido? Para quem faltou ventilador? Quantas vagas de UTI foram negadas? Quem morreu na porta da Unimed? Então, e quantos a gente não abraçou que nem da Unimed era? Inclusive o SUS. Tá? E quanto a gente não transferiu de tecnologia? E o que de inovação deixou de fazer aqui? Nós fomos o primeiro no Brasil das Unimed a fazer plasma convalescente, o primeiro do Nordeste a fazer catéter de alto fluxo, a trazer plataforma robótica, tomografia por bioimpedância elétrica, porque juntamos cerca de 20, 25 PhDs e digo, vamos fazer aqui o nosso melhor. Chegou a nossa hora. Agora é nossa hora de mostrar a força do time. Então, e com a unção de Deus. Então, o compromisso e essa comunicação vertical com Deus e um bom time e todo o processo que foi desenvolvido, nós nos colocamos num patamar de respeito no Brasil inteiro. Você vê que os grandes centros de São Paulo tiveram um índice de óbito em UTI de 40%, 42%, nós terminamos com 28%. Nossos dados... Menos da metade. Nós tivemos em mais de 240 mil atendimentos, 530 mortes. Faz a conta aí, 0,2, 0,25. A Alemanha teve 0,9. Então, se você pensar em números, vamos tirar a subjetividade, vamos pensar em número. Os nossos números foram imbatíveis. E por quê? Um bom time, muito planejamento, o modelo que colocamos lá, que é um modelo baseado no modelo militar, de 5 CSI. E com isso a gente conseguiu integrar um time, enfim, e dar certo e fazer uma governança de dados. A gente teve gestão baseada em dados. Então, você me perguntou qual o legado. O legado é dizer assim, olha, é possível levar a sério e conduzir de maneira correta, sem corrupção, sem se corromper e dar certo. O mundo é dos mais sabidos. O mundo é dos mais comprometidos que trabalham por propósito. Eu não precisava estar nesse projeto. E eu tenho um prejuízo financeiro de 45% quando eu vejo o que eu faturo hoje anualmente comparado ao que eu faturava antes de estar na Unimed. Eu tinha mais tempo livre, eu tinha mais saúde, eu tinha, diria assim, mais tempo para minha família e mais recurso. Mas eu sou um homem de missão. Eu sou um homem de desafio, eu sou um homem de fronteira. E quando acabar isso aqui, outro desafio deve vir. Deus deve estar preparando. E eu estou pronto para abraçar. Ok. Dr. Walter Ramalho, foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Fora do Eixo.rec. A gente vai encerrar esse bate-papo com o Dr. Walter. Você já sabe, você acompanha o Fora do Eixo.rec aqui no nosso podcast. Tem também o site foradoeixo.rec.br. Você deixa seu like, o joinha, tá? Compartilhe também o conteúdo com a gente e se inscreva no canal para ficar acompanhando aqui todos os nossos entrevistados do naipe do Dr. Walter Ramalho, trazendo essas informações importantes, esse detalhamento bem expressivo em relação ao trabalho que ele fez nessa cooperativa, porque não é mole não, é um trabalho muito forte, que requer muita dedicação, e ele tem passado por tudo isso. Prova é que passou aí com louvor essa pandemia, né? Que pandemia as pessoas dizem que é de 100 em 100 anos, né? A gente teve essa... Não espero estar aqui na próxima. A gente, infelizmente, nossa geração acompanhou essa pandemia mundial
que foi a história da Covid-19. Doutor Walter, só tenho a agradecer. Para mim uma honra, que eu sou um admirador pessoal seu, e eu sou um homem de olhar nos olhos e dizer o que pensa, tá? Eu não Obrigado. sou aqueles que ficam conversando para fazer média, não. Eu sou um admirador pessoal do seu trabalho, tá? Obrigado. E esse projeto de Fora do Eixo é muito bacana, porque a gente precisa trazer pessoas de ambientes diferentes, Exatamente. um pensamento diferente. O nosso professor Gilmar, lá da Fundação Dom Cabral, né, que a gente fez um pós lá, também outra coisa, a gente trouxe um MBA corporativo para a Unimed, um parceiro que a gente já tinha na SBA quando era diretor. Ele dizia o seguinte: avançamos mais quando unimos os diferentes em conhecimento, mas iguais em valor. Verdade. Então, unir pessoas diferentes dentro do mesmo propósito torna o projeto, sem dúvida alguma, com maior perspectiva de êxito. Então, eu tenho certeza que esse projeto de sucesso aqui vai crescer ainda mais, e porque você tem essa sensibilidade de buscar nas pessoas perguntas inteligentes, diria assim, exemplos transformadores, exemplos inspiradores, tá? E a vida está carecendo de gente que abraça a causa por amor. E na medicina mesmo, eu digo assim, eu luto sempre para ter uma medicina hipocrática, que trabalha por pertinência e que procura no paciente, primeiro, não jamais gerar um dano. Segundo, trabalha em benefício do paciente. E terceiro, com um senso de justiça. Então, é o máximo da nossa capacitação profissional em benefício do paciente com acolhimento humanitário, humanístico. Então, essa é a minha cara e eu fico muito feliz de ter sido convidado por você. Estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Olha só, acompanha aí o nosso Fora do Eixo.rec, sempre trazendo novidades por aqui. Até a próxima.